Sejam bem-vindos ao Fala Nath. Sejam bem-vindos a mais um Fala Nath. Aqui eu falo e meu convidado fala muito mais. Hoje eu tô com uma convidada muito especial. Ela é nutricionista, amante da vitamina D, professora, pesquisadora. Ela é Marcela! Uma salva de palmas para ela! Sim, tem até plateia para você, né? Chiqueio. Marcela, eu queria te agradecer por você ter aceitado aqui o nosso convite, de estar aqui no nosso podcast. Eu que agradeço o convite, fiquei honradíssima, foi uma troca de energia, né? Que eu falei assim, Marcela, e ela, eu tô pensando em você. Ela me mandou um convite no dia, eu mandei um convite pra ela, nós estamos assim, sintonizadas. E desde então tô ansiosíssima pra essa participação. Coisa boa. Eu pensei da gente começar falando um pouco como é que foi a sua vida e com a vitamina D. Como é que foi essa relação sua com a vitamina D? De onde que surgiu isso, hein? É bom que já introduz, né, o próximo tópico. Eu comecei a pensar em vitamina D logo depois que eu recebi o diagnóstico de esclerose múltipla. Era uma coisa que, assim, parecia que os médicos falavam, mas, então vamos ver sua vitamina D, então talvez precise de um suplemento. Uhum. E eu já estava na faculdade de nutrição, e na faculdade de nutrição, isso foi em 2012, a gente via vitamina D assim, então é um problema para onde não tem sol, então aqui no Brasil preocupa não, que está tudo resolvido, não tem essa preocupação. Então eu tinha muito pouco conhecimento, mesmo sendo da minha área. E aí, logo, eu fui fazer o intercâmbio na Inglaterra, de graduação, e lá comecei a assistir algumas aulas, palestras, é um assunto que é muito abordado lá, porque é realmente uma questão, sempre foi, né, uma questão de saúde pública. E aí comecei a estudar, mas vendo como aquilo estava ligado ali ao meu diagnóstico recente, né, à minha saúde, à proteção específica para a minha doença. E aí, toda oportunidade de seguir em pesquisa que aparecia, eu falava, não, quero continuar na vitamina D. E aí, com isso, tem 10 anos que eu estou pesquisando e estudando vitamina D. Sabe o que eu acho engraçado? Quando a gente é criança, a gente fala assim, meu sonho é ser cientista, e você é cientista. E eu falar... Você pode falar isso, né? E eu brinco assim, que foi uma decepção quando eu descobri que não era assim, um vestibular para ser cientista. Eu ia ter que estudar alguma coisa antes para depois ser cientista. Não tinha como só fazer um laboratório. E aí, acabou que entrei para a faculdade achando, não achava que ia ser pesquisadora, e durante a faculdade despertou em mim e realmente deu certo, tá dando certo. E até hoje você tem pesquisado sobre a vitamina D e tudo? O seu foco ainda é isso? Sim, meu foco continua. Eu fiz o doutorado, pós-doutorado também em vitamina D, e agora eu estou como docente credenciada na UFG, na pós-graduação, e a gente está com algumas pesquisas, né? Agora eu estou indo mais para o lado da genética, com mutações genéticas, como isso afeta o metabolismo da vitamina D. Então, a gente está com 3 projetos lá em andamento. Que legal. Então, continua. E assim, essa questão de cientista, você faz aqueles negocinhos para fumacinha sair, assim? Fumacinha não, mas eu fiz bastante, fiquei horas, dias, meses no laboratório com a pipeta. Fiz, e agora eu já estou no momento mais de supervisionar, orientadora. Pra chefe, né? Minhas orientandas agora, que passam horas no laboratório. E me conta uma coisa, né? Você já antecipou que você teve o diagnóstico de esclerose múltipla. Como é que foi esse diagnóstico para você? Como é que você descobriu isso? Eu tive um que a gente chama de surto, né? Eu não gosto dessa palavra, eu chamo sempre de episódio. Então, quando eu falar episódio aqui é surto. Eu tive um episódio de perda de sensibilidade, bem lateralizada, bem dividida, perda de sensibilidade total. Aí, investigando, né, a ressonância apontou as lesões na medula. E aí, aquela coisa, eu fui em vários médicos, porque queria que alguém falasse uma coisa diferente. Aí, eu fiz a pulsoterapia para conter, e aí, a partir disso, eu meio que apaguei isso da minha mente. Falei, não, está resolvido o problema. Até que, 4 anos depois, eu tive um novo episódio. E aí foi quando deu, assim, né, um choque de realidade. Falei, não, eu realmente tenho que encarar. E foi quando aí eu busquei um médico que até hoje é meu médico, que deu muito certo. Fizemos novos exames, confirmou sem sombra de dúvidas, então não tinha como negar mais. E aí foi quando eu comecei o tratamento. Então, desde 2017, eu estou em tratamento medicamentoso e várias outras modificações, estilo de vida, né, cuidados com a saúde. Vitamina D. Vitamina D, né? Sempre em dia. Tomo suplemento, eu sou uma pessoa que não gosta de sol, nunca gostei de sol, então, assim, não deixo para isso. Eu tomo suplemento certinho. E aí, então, desde 2017 foi meu último episódio. Eu não tive mais nenhuma recaída.
E hoje as lesões que tinham estão praticamente cicatrizadas. Então... E nesse processo aí você casou, né? Sim. Quando que entrou aí o casamento nesse... Foi antes do segundo episódio. Então a gente foi... Nós fomos juntos para a Inglaterra, fui fazer meu doutorado, ele foi junto, fez mestrado. E lá... Justo na única vez que ele veio pro Brasil sem mim, eu tive o episódio. Ah, você teve o episódio lá. Eu tive lá, Nossa. o segundo, tava lá sozinha. E aí, então ele veio, né, antes desse segundo episódio, mas desde que eu comecei a encarar realmente o diagnóstico e o tratamento, a gente já estava junto. E como que foi essa questão da maternidade para vocês? Você teve o diagnóstico, vocês falavam sobre filhos depois do casamento? Como é que foi isso? É até engraçado que quando você me convidou para o podcast, eu sabia que a gente ia tocando nesse assunto, comecei a pensar. E aí eu percebo hoje que eu tinha a impressão que eu sempre falei que eu não queria ter filhos. Mas eu vejo que é exatamente quando eu comecei a falar, foi no ano seguinte ao meu diagnóstico. Então... o diagnóstico ele traz um susto muito grande, né, uma angústia muito grande, porque a doença autoimune ela tem uma característica de ser muito imprevisível. Né? Então, os médicos não conseguem falar assim, todo ano você vai ter alguma coisa, daqui 5 anos, se você tomar um remédio é garantido. Fica ali no ar. Então, você meio que fica esperando. Né? E aí, eu tinha isso, eu acho que isso foi me gerando, assim, se eu não tenho controle sobre o meu própria saúde, meu próprio corpo, como que eu vou hospedar? Gerar alguém, né? Como que eu vou cuidar? Né? E eu tinha muito assim, eu vou passar, porque tem uma questão genética, não significa que vai passar, mas tem. Então, vários questionamentos. Sim. E eu acho que é uma coisa muito difícil de lidar. E aí, meu mecanismo de defesa vai falar assim, então, se eu não tiver filhos, eu não preciso lidar com esse problema. Exatamente. E eu lembro que eu fiz terapia há muitos anos, falei do diagnóstico, falei de não querer ter filhos e nunca fiz essa ligação na terapia. Eu justificava de várias outras formas. Então, quando a gente se conheceu, eu já falei, eu sempre falava já de cara, eu falava, né, era uma decisão muito certa, assim, na minha vida. Estava decidida de que não vou ter. Falava assim, podemos discutir a adoção, porque aí tira algumas questões, mas também não deixava muito esse assunto acontecer, sabe? E aí ele falou, não, também não quero. Não, eu também não quero, nunca quis, então tudo bem. Então a gente não discutia esse assunto. Até que eu não sei o que aconteceu, você vai ter que chamar ele aqui para contar o que aconteceu. Ele me sentou um dia... Vem aqui! Você é o próximo. Você é o próximo. Ele me sentou um dia e aí falou, acho que se for para ter, tem que ser agora. Eu falei, como assim? Como assim? Nunca falamos disso, né? E aí ele começou, né? E aí veio tudo isso, eu falei, trouxe todos esses medos, essas questões. Falei, não é uma possibilidade e tudo mais. E aí foi quando ele falou assim, vamos só conversar com alguém da área, um médico especialista, né? A gente nem sabia assim, como é que chamava esse especialista, um obstetra, que seja, para ver o que realmente implica, quanto tempo... porque o meu grande medo era ficar sem a medicação, porque eu não podia engravidar tomando a medicação, porque a gente não tem teste de segurança, né? Então, isso era uma coisa certa, eu não ia engravidar tomando a medicação. Então, ele falou, vamos ver, faz um exame, quanto tempo a gente ele vai estimar que você... iria engravidar para você ficar sem o remédio. Aí fiquei meio assim, deixa eu pensar. E fiquei assim uma semana meio zureta. Meu Deus, estava decidido. Aí a gente... aí falei, então tá, então vamos. Aí eu sabia de você, né? Eu falei, bom, então vamos lá na Natália, conheço, tenho acompanhado o trabalho dela. É uma pessoa que eu confio, né? Pelo que eu sei dela. E aí a gente veio... Né? E eu já te contei isso, foi assim, eu não sei nem descrever o que foi aquele momento de divisor de águas, porque eu entrei aqui nessa clínica, assim, só para ele parar de falar disso, né? Falei, então agora eu vou provar para ele que não tem como mesmo, porque leva 1 ano na minha idade, né? Demora e tudo mais. E aí eu saí daqui assim, eu vou ser mãe, meu Deus, vou ser mãe agora! De repente, né, toda uma mentalidade que estava vindo aí de 7, 8 anos, porque toda a conversa, assim, a segurança que eu senti, eu vi que você já sabia o motivo que eu vim, então você tinha se preparado antes, você estava trazendo informação de artigo científico, sobre o meu remédio, sobre a minha doença. Eu estava, meu Deus, uma cientista, né? Foi assim, realmente você soube me acolher, né? Soube falar a minha linguagem, né? Falar a minha língua. E eu senti muita segurança. E aí eu falei, assim, se for para tentar, tem que ser desse jeito que tem possibilidade de realmente dar certo. E eu acho que o que você me passou tirou já o primeiro medo, assim. Não que resolveu tudo.
Mas assim, abriu o que a minha gente mente, conversou meu coração. foi, né? No seu caso, em especial, a gente tinha a opção de tentar engravidar de maneira Sim, natural, mas o problema é que você não poderia ficar muito Isso. tempo sem o remédio, né? Porque você poderia ter outros episódios. Então, a gente optou pela fertilização in vitro numa tentativa de encurtar esse tempo, né? E aí, de fato, a gente foi para a FIV. O que você achou da FIV? Me conta, assim, sua experiência na FIV. Eu acho que eu tive uma boa experiência, não é fácil, né? Assim, eu acho que a parte dos hormônios eu senti bastante, mas não foi assim a minha experiência, né? Claro. Não foi de né? Assim, quando você põe na balança todo o que ia trazer valia a pena. Valia a pena insistir ali, né? É uma montanha russa de emoções, né? Porque aí você vem, aí faz ultrassom, faz os exames, fica naquela expectativa de vai dar certo, né? Mas eu achei uma experiência, e assim, aí que a gente comentou isso aqui, a gente trouxe presentinho para a equipe, porque a equipe aqui... Nossa, todo mundo amava vocês, trouxe, ama ainda. E aí o Estênio é muito conversador, né? E aí, eles traziam uma leveza, então desde a hora que a gente entrava, quem recebia a gente na porta, fazia a primeira conversa ali, explicava os remédios, os exames, todo mundo passava uma leveza, e a gente tinha uma sensação genuína, estava todo mundo torcendo muito para dar certo, né? Então, eu achei que é um processo difícil, mas foi um processo muito leve, a experiência que eu tive com você e sua equipe. Bom, com toda certeza, foi um diferencial. Uma coisa que a gente sempre fala é que a jornada é tão importante quanto o resultado, né? Então, assim, não é um bebê a qualquer custo. E o tratamento não precisa ser sofrido, não precisa ser essa coisa pesada, né? Eu sempre conto até um caso de uma paciente minha que veio da Bahia, e ela começou os indutores e tudo. Aí ela falou assim, doutora, eu tenho uma dúvida muito grande. Ela falou assim, que horas que eu vou começar a sofrer? Eu falei, mas eu não tenho que sofrer. Ela, nossa, mas é porque você vê na internet as pessoas sofrendo, ai, que a FIV é difícil. Que horas que é que começa a sofrer? Então, assim, às vezes pode ser leve. Claro que existe cada etapa do processo, tem uma angústia diferente, né? Será que vai ter óvulo? Será que o óvulo vai ser maduro? Será que vai ter embrião, né? No seu caso, eu não lembro, assim, ao certo de cor. A gente teve que fazer uma segunda coleta, não foi? Teve. A gente fez 2 coletas, Foi. A né? primeira, a gente conseguiu só um embrião, um embrião viável. Aí a gente implantou e foi uma gestação bioquímica, né? E eu lembro desse dia também, a gente conversou por WhatsApp, era um sábado à tarde, e a hora que eu te mandei, assim, você me respondeu na hora, e falou, fica tranquila. E eu lembro, assim, também, é difícil, eu sei, você tá triste, é para sentir tristeza nesse momento mesmo, né? Mas vamos seguir em frente. Aí na segunda eu já estava aqui, né? E essa parte eu achei difícil, assim, né? Você retomar. Recomeçar, porque acaba que você cria muitas expectativas de cada etapa. Então vence essa, agora vem essa, e aí você já cria expectativas. Meu beta chegou a dar positivo, então foi aquele de uma vez, né? Tipo, tô grávida, caiu o questão de beta, dias, né? Exatamente. Então eu falo que a gestação bioquímica, ela é um tapa na cara, né? Porque você tá grávida, você comemora, você conta tira pra todo foto, você mundo, conta pra todo mundo. E aquela gestação acaba não evoluindo. Mas aí, da mesma forma, acho que a hora que você traz a leveza, traz o otimismo que você tem, né? Que você traz isso pra gente, a gente vai uma etapa de cada vez, uma semana de cada vez. Aí fizemos uma segunda coleta de ovos, que deram mais embriões, não foi? Deram mais embriões, né? Deram 3 embriões. Aí a gente implantou 2 e tem um guardadinho. E você teve a sua filha. A Olivia. E a gestação, como é que foi a gestação em relação à esclerose múltipla? Teve alguma diferença, assim, da sua gestação? Não. Isso é uma coisa que, assim, meu médico já tinha me avisado, né? Que era muito pouco provável de ter algum problema durante a gestação, porque tem todo um funcionamento do organismo que, como a imunidade abaixa durante a gestação, isso também diminui o ataque autoimune, né, ao corpo. Então, eu não tive nada durante a gestação. E aí, a próxima grande preocupação é porque é muito alto o índice de episódios pós-parto, né? Exatamente. Então, eu já tinha planejado com o meu médico, a gente chegou a uma decisão de amamentar só 1 mês, para então eu poder voltar para o meu medicamento. Meu médico queria que eu voltasse o medicamento na maternidade. E eu falei, não. Não. Esse, vou só dar uma aumentadinha aqui rapidinho. Eu vou correr, esse eu vou conseguir, eu vou correr. Tó da mãe aí, ó, tá vendo? E aí eu falei, já nasce correndo isso. Eu falei, eu vou, pelo menos 1 mês de anticorpo eu vou passar, sim. E aí, quando chegou na hora, eu falei, não consigo. E aí, eu adiei mais 1 mês. Mesmo? Foram 2 meses de não, foi uma crise, assim... Eu parei, e aí comecei a chorar, não conseguia. Aí, assim, um monte de sensações.
E aí eu falei, não consigo, não deu, assim. Eu falei, vou me dar mais um tempo. E aí eu amamentei mais um mês, meu médico assim, ai... Gente, essa questão da amamentação, porque eu amamentei 1 ano e 3 meses. E eu quase morri quando foi parar. Então, assim, eu fico imaginando vocês, eu tenho um sofrimento só de pensar, porque... A gente acha que tá fazendo um mal. Uma besteira que depois você pensa, nossa, gente. Mas assim, a mãe é um bicho esquisito mesmo, né? Sim, eu arrisquei ele mais um mês, aí parei, né? E voltei minha medicação. E aí, 6 meses depois eu fiz a ressonância. E além de não ter nada novo, foi a minha melhor ressonância até então. Mesmo? E no laudo, pela primeira vez, eles colocaram lá que se não tivesse as ressonâncias anteriores, não daria para falar que eu tinha esclerose múltipla. Porque estava praticamente tudo cicatrizado, né? As lesões, elas estão cicatrizando com o tempo. Então, que estava praticamente tudo cicatrizado e não tinha lesões novas. Que maravilha. E mesmo assim, você tem que usar o remédio? Sim, o remédio ele é preventivo, né? Então, não sei se a gestação também, né, trouxe alguma mágica nessa progressão. Mas voltei meu remédio, eu tomo meu remédio muito certinho, né? Assim, por isso que, inclusive, eu não queria parar. E então, mas eu tenho que manter. É ele que está segurando mesmo esses episódios. E como é que tá? Ela já está com quantos anos? Tá fazendo hoje 1 ano e meio. 1 ano e 6 meses, dia 29. Nossa, tá fazendo hoje. Que gracinha. A gente chama ela de furacão, né? Ela... Por que será? Não sei. Ela não para, né? Pegou, não sei se ela é ansiosa igual o pai ou agitada igual a mãe. Talvez uma bela mistura dos dois. Então, assim, não tem um dia de tédio em casa há 1 ano e meio. É uma graça, uma fofa, super saudável. Eu falo, nunca nem tomo antibiótico. Nossa, ela é bonitinha demais, então, gente. essa questão de amamentar, a gente fica assim, isso sempre foi uma questão pra mim, é uma né? besteira. Ela vai ter uma imunidade horrorosa, porque eu não amamentei. E ela é forte, mais forte que eu. Os meninos os dois amamentaram, eu amamentei os dois 1 ano e tanto, e eles pegaram todas as doenças existentes do planeta Terra, né? sabe assim? Então assim, eu falo que isso aí é a maior besteira. Falo que bebê bom é bebê alimentado, independente se é no peito, se é mamadeira, né? Mas na hora a gente não pensa nisso, né? A gente pensa nisso só depois. Nem na hora, nem um tempo, depois demora pra isso ficar depois em você paz. Fala, nossa, que besteira, né? Mas a gente demora de fato a pensar nisso. E como é que estão os próximos planos? A tia chata, você vai ter outro? Já que o Estênio vem, você pergunta pra ele. Não, assim, eu tenho muita vontade de ter outro, desde que aceitei, né, consegui ficar em paz da gestação, vi que é possível. Sim. Mas antes falava assim, né? Podia ser a mesma diferença minha do meu irmão, que é 2 anos. Agora uma diferença de 6 anos é ótimo, né? 5, 6 anos, pelo menos. Até a gente começar a pensar Eu falo nisso. o seguinte, quando vocês estão transferindo o embrião, aí vocês falam assim, depois de quanto tempo eu coloco outro embrião? Aí, você lembra, Estênio? Depois que nascer, quanto tempo a gente pode vir? Espera nascer, aí a gente conversa. Você pergunta pra ele quanto tempo depois ele quer voltar o embrião agora. É difícil, né? Criança é maravilhoso, mas é muito difícil. Não, é porque agora, né, assim? eu acho que a gente aprende uma nova ideia de planejamento, né? Então, o que funciona hoje para a sua vida. Sim. E assim como eu acho também que tem casais que dá certo ter mais pertinho, né? Mas para nossa realidade, eu acho que seria mais proveitoso para a família toda, um pouco mais espaçado. Não, e tudo é bom, né, gente? Isso aí eu falo que é a maior besteira do mundo. Isso aí tudo é bom. Filho é bom de qualquer jeito, qualquer idade, né? Mas se der para dar uma organizadinha, a gente dá. Mas se der para colocar no Excel uma planilha pra gente saber como que vai ser o futuro, com várias simulações, faremos. Que bom, se precisarem, vocês sabem que vocês podem contar comigo. Eu gosto muito de vocês. Vocês são um casal muito especial para todo mundo aqui da clínica. No dia que você engravidou e que sua gestação evoluiu e tudo mais, a clínica inteira comemorou. A gente tem um grupo, né, com os betas positivos da clínica. Então, assim, foi uma comemoração em família mesmo, porque a gente torcia muito por vocês, né? Que bom, a gente sentiu essa proximidade, assim, da equipe também. Foi um grande diferencial. Qual que é o recado que você pode dar para as pessoas que têm o diagnóstico de esclerose múltipla? Em relação à maternidade, tudo, porque, querendo ou não, é um tabu para muita gente ainda, né, Marcela? E envolve muitas questões, né? Eu acho que a lição que ficou para mim é que o diagnóstico faz a gente se fechar muito. E para a esclerose múltipla, dentro das doenças autoimunes, especificamente, existe um estigma.
Então, hoje eu atendo muitos pacientes com esclerose múltipla e eu acho que assim é bem unânime essa dificuldade de contar, de falar que você tem, né? A gente no começo eu escondi por muito tempo, né? Muita gente muito próxima de mim descobriu assim 5, 6 anos depois. E porque eu acho que tem esse medo, né, de tudo que envolve, a gente ainda vê um sensacionalismo na internet, nos filmes, né? Então, acaba que fica solitário, né? Você não conversa. Eu acho que eu conversava só na terapia, e mesmo assim eu não consegui nem externalizar de verdade o que era, né? Então, eu acho que hoje, se eu fosse falar para mim mesma ali naquele comecinho, eu não vou falar assim, se joga, é besteira, porque não é. É uma coisa difícil de aceitar e de falar sobre. Mas tentar fazer esse exercício de começar a contar para as pessoas, aquelas pessoas que você confia mais, para você começar a externalizar e se abrir para isso, para as possibilidades. Porque foi engraçado a forma como o Estênio trouxe de uma vez. Eu fui meio na marra aqui, mas eu tive a sorte de encontrar uma pessoa que conseguiu me atingir ali, conseguiu me fazer abrir ali naquela primeira consulta, que poderia não ter sido o caso, né? Então, eu acho que tentar estar aberto para escutar. Você não precisa aceitar nada, né? Você não precisa aceitar todas as opiniões. Sim. A decisão final é sua, mas esteja aberto para ouvir. Não deixe ficar tão solitário, porque a coisa cresce, é difícil lidar, e os anos vão passando, e às vezes a gente passa oportunidades que hoje a oportunidade que eu quase deixei passar é a melhor coisa da minha vida, né? E hoje eu vejo que eu queria muito ser mãe, né? E eu tenho assim eu sou muito realizada e muito feliz, e eu tinha me convencido de que não era importante para mim, né? Então acho que precisa conversar. Eu acho que isso que foi o diferencial na Sua história é muito maravilhosa, é por isso que eu trouxe ela, né? Que o objetivo nosso é exatamente esse, inspirar outras pessoas. Então eu queria te agradecer muito por você estar aqui com a gente. Se você precisar, volte. Aqui a clínica está sempre aberta para você, para o Estênio. Senti falta dele, viu, Estênio? Você está me devendo. Eu acho que ele tem que... Devendo aqui, bater palma, cadê? Uai. Ele tinha que ter ficado ali, fazendo caras e bocas, igual ele faz, né? Muito obrigada, viu, por estar aqui comigo. Fiquem aí com mais um Fala Nath.